Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Que os familiares de todo mundo estejam bem também. Pessoal, hoje nós vamos entrar em mais um conteúdo do nosso curso de estruturas metálicas, né? Sistemas estruturais em madeira e aço. E vamos entrar no assunto de compressão. Então, finalmente vamos ver as peças comprimidas. Até agora de dimensionamento, nós vimos as peças tracionadas, né? Então, vamos ver agora as peças comprimidas. Então, eu criei um material aqui para vocês, tá bem detalhadinho. Depois eu posso fazer, posso escaneá-lo e disponibilizar para que vocês não precisem copiar tudo e tenha tudo bem bonitinho. Pessoal, o material tá bem legal, então muitas partes dele eu vou ler, outras eu vou demonstrar, mas em primeiro lugar eu gostaria que você tivesse aí contigo um caderninho para você fazer possíveis anotações e também a sua norma aberta, tá? A sua norma aberta, já pode abrir ela aí na página 43, no item 5.3, barras prismáticas submetidas à força axial de compressão. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Peças comprimidas. Então, pessoal, a primeira coisa que o meu texto fala aí é o seguinte, que o colapso de uma barra, ela pode estar associada ao escoamento da seção, né? A gente não estava fazendo a resistência na tração, por exemplo, o escoamento da seção bruta. Então, o escoamento da seção, ele é algo bastante relevante, né? É algo que vai determinar a resistência. Na compressão não é diferente, o escoamento também pode ser essa determinação, mas o que eu escrevi aqui em preto aqui, ó, todavia, na prática, gente, a peça, quando está submetida à compressão, ela não chega a escoar, porque ela antes entra em colapso por instabilidades globais ou locais, ou até mesmo as duas coisas juntas acontecem, e aí, então, para nós, o limite de resistência não pode ser o do escoamento, que o do escoamento precisa ser um limite, às vezes é um limite muito alto. A peça vai colapsar antes, quando a solicitação for menor, por perda de estabilidade, tá? E essa perda de estabilidade, basicamente, você precisa lembrar que é, sabe o quê? Flambagem. Lembra o que é flambagem, pessoal? Bom, flambagem é este fenômeno aqui, ó. Imagine que eu tenho esse elemento e eu vou comprimir ele essa ponta e comprimir ele essa ponta. Olha o que o elemento faz, ó. Oin, oin. Sem eu fazer muita força, essa régua, ela já perde estabilidade lateralmente, ó. Eu aperto ela, ó. Olha como ela enverga fácil. Esse envergar fácil é o que a gente chama de flambagem para peças comprimidas, tá? Essa flambagem se deve à peça ser muito esbelta, né? Muito fina ou muito alta, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E essa perda de estabilidade, então imagine só, pensa esse mesmo tamanho de régua que eu tenho aqui, imagine que eu cortasse só um cotoquinho dela, peguei só esse cotoco e começo a comprimir ele, tendo a comprimi-lo. Com certeza ele não vai flambar porque ele é pequenininho. E aí para eu romper esse segmento de reta aqui, ó, de régua, melhor, para eu romper esse segmento de régua, eu preciso utilizar a força de escoamento para que ele consiga romper ou colapsar. Agora, para a régua toda, eu não preciso de tanta força. Basta eu fazer pouca força, ó, ela já colapsa. Se eu continuar fazendo essa força, essa régua quebra. Sem utilizar a resistência ao escoamento dessa régua, eu fiz ela colapsar antes através da flambagem. Então isso é muito importante. Falou em compressão, quem é que vai ser o nosso limite? Nosso limite vai ser a flambagem. Beleza? Então, olha o que ele diz aqui. A plastificação, que é passar do regime elástico para o regime plástico, né? Que é plastificar, a plastificação, ou a gente chama também de escoar, né? O escoamento, pode ocorrer em barras curtas ou peças não esbeltas, porque do contrário elas vão ter o seu limite baseado na flambagem. Beleza? Então aqui, ó. Flambagem, qual é a definição? Ocorrência de grandes deformações transversais devido à carga axial de compressão. Morou? Beleza? Deu para captar aí essa primeira ideia? Então vamos lá. Quais são os exemplos de barras submetidas à compressão, né? Apenas à compressão. Que tipo de barra a gente tem que não tem momento junto, tem só compressão rolando?
Então eu peguei alguns tipos que você já conhece aí. Por exemplo, peças de treliças, né? Os banzos superior e inferior, as montantes ou as diagonais. Algumas delas aqui, se você fizer o cálculo de treliços pelo método de Ritter ou pelo método dos nós, você vai ver que essas barras elas ficam somente comprimidas ou somente tracionadas. Então, não há momento fletor envolvido aqui. Uma outra ideia aqui também. Imagine que eu tenho essa estrutura aporticada aqui e eu contravente ela dessa maneira aqui. Então, perceba que se eu tiver um esforço aqui, ó, esse esforço para a esquerda, tá vendo esse esforço para a esquerda? Perdão, esse esforço para a direita aqui, olha que viagem minha, né? Tá do lado esquerdo, mas o esforço para a direita. Essa peça toda vai tentar ir para a direita, esse banzo aqui, ó, essa barra não vai deixar, então ela vai se tracionar inteiramente, não tem momento fletor incluído nela, tá? Você rotula ela aqui, ó, e aí fim de papo. Um contraventamento também ou está comprimido ou está tracionado. Vale lembrar, se essa carga mudar de direção, como por exemplo o vento que muda de direção, aí vai inverter, essa barra vai tracionar e essa outra vai comprimir. Então o contraventamento ele precisa ser dimensionado com base na compressão também. O item 3, um pilar que seja rotulado nas duas extremidades. Então eu tenho o rótulo em cima, rótulo embaixo, a viga não passa momento para o pilar, esse pilar trabalha somente a compressão. Beleza? Então esse é mais um exemplo, terceiro exemplo aí de peças submetidas apenas à compressão. Um outro exemplo é um pilar intermediário. Então imagine que eu tenho uma viga 1 e uma viga 2, né, e um pilar no meio delas, ou seja, a carga da viga 1 é a mesma da carga da viga 2. Isso significa que no ponto central aqui, ó, neste nó, a viga 1 vai gerar um momento nesse sentido, valendo M1, e a viga 2 vai gerar um momento no sentido oposto, valendo M2. E aí o que vai sobrar somente no pilar central vai ser a força axial de compressão, porque os momentos vão se anular. Então, para um pilar intermediário, você também tem ele sofrendo somente a compressão. Beleza? Esses são os 4 exemplos que mais a gente vai encontrar para peças submetidas somente à compressão. Para peças submetidas à compressão e momento fletor, nós ainda veremos nesse curso, mas um pouco mais para frente, é o que a gente chama de flexocompressão. Tá? O flexo vem da flexão, que é o momento, e compressão vem da compressão. Beleza? Então vamos continuar aqui. Pessoal, agora vamos olhar o dimensionamento do ELU, tá? O dimensionamento do ELU, ele diz que a peça não pode escoar. É basicamente isso. Então, a formulinha você já conhece, a fórmula do escoamento, Fy vezes Ag sobre gama, né? O gama vale 1.1. E se essa resistência for maior que o NCSD, o que são essas siglas? Força normal de compressão, solicitante de cálculo. Força axial solicitante de cálculo, tá? De compressão essa aqui. Beleza, pessoal? Entretanto, a verdade seja dita, nós já falamos na página número 1 dessa aula que essa fórmula ela calcula a resistência para escoamento. E a gente já viu que o que vai mandar são as flambagens e não o escoamento. Logo, essa fórmula aí, ela tá mais para inglês ver, ela tá certa, ela está correta, ela tá perfeita porque ela diz o limite do escoamento, mas vale a gente lembrar que não basta não escoar, a peça não pode flambar também. Então nada pode acontecer, o limite de solicitação dela diminui. Beleza? Beleza? Então tá, pessoal. Então tem 2 tipos de flambagem. Uma é a flambagem global. A flambagem global, essa daqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Flambagem global. Tá vendo a régua de novo? A régua é um elemento estrutural, então ó, ela flambou por inteira. Beleza? Agora, o que é flambagem local? A flambagem local, eu vou passar uns videozinhos para vocês, para ver se vocês conseguem visualizar. Mas a flambagem local, basicamente é a flambagem em apenas parte dos elementos do perfil. Então imagine uma viga aí. Imagine que essa viga esteja sujeita a momento fletor exagerado e aí a mesa de cima então está sujeita a muita compressão.
essa mesa pode flambar, somente a mesa flamba e o resto fica ok. Isso é chamado de flambagem local, tá? É diferente de flambagem global, que é o perfil como um todo. Beleza? Deu para sacar essa diferença aí? Vamos continuar na nossa matéria, então. Pessoal, o que você precisa entender para a gente saber fazer o dimensionamento pela NBR 8800? Então, eu vou te ensinar um pouquinho de teoria para a gente chegar lá na NBR 8800. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que para dimensionar as barras comprimidas no ELS, né, para utilização, então a gente vai ter que ir atrás de um cara chamado Euler, né, ou Euler, não sei exatamente como pronuncia, mas o Euler a gente viu lá em Resistência dos Materiais 2, a gente viu a carga crítica de Euler, né? Quem fez isso com outro professor deve ter visto lá a carga crítica de flambagem. Então essa carga crítica de flambagem, gente, ela calculava dessa maneira aqui, ó. π quadrado vezes EI, que é módulo de elasticidade vezes momento de inércia, dividido pelo comprimento ao quadrado, comprimento da peça mesmo ao quadrado, né? Para deduzir essa fórmula, o Euler considerou algumas coisas. Ele considerou o seguinte, que o material ele era perfeitamente homogêneo e perfeitamente elástico linear. Ou seja, valeria a lei de Hooke aqui, tá? É um material que não se plastificou ainda, tá ok? Segundo, a barra que você utiliza, ela é sempre prismática e não possui imperfeições. Então, uma reta, ela é de fato uma reta, não pode ter erro nenhum, ela não existe problema nenhum. O que a gente sabe que não é verdade, a gente compra os perfis, eles vêm da fábrica, e as fábricas, elas possuem pequenas imperfeições, mesmo que pequenas, né? Não, nem se compara com concreto armado, mas possuem pequenas imperfeições. Segunda coisa, os vínculos são ideais e não reais. O que isso significa? Que o vínculo, por exemplo, rotulado, ele não passa nada de momento fletor, zero. E que o vínculo rotulado, ele passa 100% do seu momento fletor da viga para o pilar, tá? Então, esse é o vínculo ideal. E na prática não é assim que funciona, os vínculos eles são meio mistos. Ele passa parte do momento fletor, outra parte ele segura e assim vai, tá? E outra parte ele não passa. Outra coisa, a força aplicada numa barra axial, né, uma força axial aplicada, ela não possui excentricidade, então não pode gerar momento fletor nessa barra. E por último, não pode haver perda de estabilidade local. As peças do elemento não flambam também. E essa era todas as considerações que o Euler fez para chegar nessa fórmula que era π quadrado EI sobre L2, tá? L quadrado. Se você quiser calcular a tensão de flambagem de Euler, basta fazer uma abstraçãozinha matemática aqui, ó, trocar uns elementos dali por aqui, estão demonstrados aqui, você vai chegar que a tensão é π quadrado vezes E dividido por lambda ao quadrado. Lembra que lambda era o tal do índice de esbeltez. E a esbeltez tem tudo a ver com flambagem. Quanto mais esbelto, mais flamba. Beleza, pessoal? Então vamos continuando aí a nossa teoria. Bom, o que eu estava dizendo para vocês desde então? Que o Euler considerou a peça dele sem imperfeições nenhuma. Considerou a peça dele perfeita, elástico, linear, tudo homogêneo, lindo, maravilhoso. E, no entanto, a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que as barras ideais não existem, as imperfeições elas têm que ser levadas em consideração no cálculo. Então eu criei uma viga aqui, imaginemos que esse seja o segmento dela, se ela fosse perfeitamente linear. Isso não é verdade. Então eu marquei ela aqui, ó, tá vendo que tem a cota E1? Essa E1 é a pequena deformação devido às imperfeições que vem de fábrica, beleza? Então olha só, essa carga M axial, que antes passava pelo eixo longitudinal, agora possui uma excentricidade 1. Por que essa excentricidade 1? Porque a peça ela já vem com imperfeição de fábrica. Então ela vai ter uma geração de momento nessa peça, que é força normal vezes E1. Então a normal vezes E1 é o que eu chamei de momento. E esse é o que a gente chama de momento de primeira ordem, não é? A peça
na situação inicial. É a situação inicial, ela já veio com uma deformação de fábrica. Poxa, risquei o meu caderno. E, portanto, a tensão que ocorre naquele material vai ser esse momento de primeira ordem vezes Y sobre a inércia. Isso que é a formulinha de resistência dos materiais que a gente já conhecia. Beleza? Pessoal, conforme essa peça vai se deformando, conforme M1 vai agindo, o que vai acontecendo na peça? Ela vai começando a se deformar mais, gerando uma nova excentricidade E2 aqui. E essa nova excentricidade E2 vezes a mesma carga normal é o que a gente vai considerar como momento de segunda ordem, né? Que é aquela ideia de que a peça deformada com as cargas originais, né? Aquela ideia de força vezes deslocamento, vão gerar esforços adicionais de momento fletor nessa peça, que a gente chamou de momento de segunda ordem, que calcula a tensão como M vezes Y sobre inércia, ou M sobre W, que é a mesma coisa, beleza? O Y sendo a fibra mais afastada do CG, igual a gente fazia em resistência dos materiais. Beleza, gente? Deu para sacar isso? Então, qual é a ideia que ocorre na prática? Na prática, gente, eu não posso estabelecer como resistência a carga crítica de Euler, mesmo que ela já seja a carga de flambagem. Por quê? Porque a peça vem com imperfeições de fábrica, ela não é perfeitamente homogênea, entende isso? Ela possui tensões residuais, né? Da laminação, da furagem, né? do funcionamento. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente assuma como resistência um valor menor que a carga crítica de Euler, não é verdade? Então olha aqui que eu escrevi aqui na próxima folha, que a tensão resistente de cálculo, ela tem que ser a tensão de Euler, que é a tensão para flambar, menos o momento de primeira ordem e menos o momento de segunda ordem, dividido pelo gama do aço para virar de cálculo. Beleza? Deu para entender essa teoria? Olha que legal isso é muito genial. A tensão resistente de cálculo, ela não pode ser a de escoamento, porque a de escoamento é muito alta e as peças flambam antes. Agora, o Euler, ele já ensinou pra gente a carga crítica de flambagem. E mesmo assim, na NBR 8800, ela não deixa usar essa carga crítica de flambagem, porque ela leva em consideração as imperfeições iniciais do material, as tensões residuais que ficam do processo de fabricação, tá? As imperfeições geométricas em geral. Então, a tensão resistente de cálculo vai ser a de Euler menos os momentos de primeira e de segunda ordem, tá? Transformados em tensão aqui. Bom, pessoal, imagine que para todas as resistências nós tivemos que fazer esse cálculo. Seria um pouco complexo, porque eu ia ter que determinar as deformações para esse cálculo. E a NBR, ela fez o seguinte, ela pegou toda essa redução aqui, ó, toda essa redução zona, toda ela, e transformou ela num parâmetro chamado X, tá? Que é o que a gente chama de incluir no dimensionamento os efeitos globais, tá? Que é o efeito global de primeira e de segunda ordem. Bom, olha só o que eu vou te mostrar. Eu vou te dar um spoiler já da fórmula final que nós temos. Então, pessoal, a fórmula final que nós temos é essa daqui, ó. Lembra que a força resistente de cálculo, ela era, vou até tampar aqui, ó, ela era AG vezes FY sobre gama, para não escoar. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai multiplicar por um coeficiente X. Esse coeficiente X é que vai incluir os parâmetros, os momentos de primeira e segunda ordem globais. Beleza? Beleza. Agora, quem é esse Q aqui? Bom, esse Q é o próximo assunto. Vamos continuar. Vamos chegar no valor desse X aí, que a teoria é bastante longa, pessoal. Então, olha só. Você entendeu que a norma, ela não vai fazer esse monte de conta. A norma simplesmente vai calcular a tensão de escoamento, ó, AG, FY por gama, e multiplicar por um parâmetro menor que 1, maior que 0, e esse parâmetro vai incluir todos os efeitos globais. Legal, né? Esse jeito de pensar? Legal. Tá, voltando aqui, perdão, quem é esse outro parâmetro Q?
é um fator de menor que 1, maior que 0, que vai incluir todos os fatores locais. Legal? Então esse é um fator que inclui os efeitos globais e o Q é o fator que inclui os efeitos locais. Isso está na página da sua apostila, na página 44. A fórmula aí é o item 5.3.2. Qual é a força resistente de cálculo? Bom, a força resistente de cálculo é aquela fórmula que eu te mostrei com o fator X e com o fator Q. Agora, para encontrar esses fatores, gente, é bastante delicado. Vamos lá, para encontrar o fator X, se você ir lá na sua norma, item 5.3.3, você vai encontrar essas duas fórmulas, que o X é esse valor 0,658 de lambda ao quadrado, e o outro é 0,877 de lambda zero ao quadrado, né? Os dois são de lambda zero ao quadrado. E aí, primeira coisa, o que é lambda zero? Né? Então, olha como a norma é complicada. Ela fala para a gente achar o fator x, mas o fator x depende do lambda zero. Então, vamos atrás do lambda zero? O lambda zero, por sua vez, está aí na sua norma. É esse fator que é a raiz do índice Q, que é aquele coeficiente que eu falei para vocês, que tem a ver com a flambagem, ó o nome aqui, ó, local, flambagem local, vezes AG vezes FY sobre NE. Quem é NE? NE, gente, vai ser a carga de flambagem, só que ela não se calcula como aquele jeito do Euler. O jeito de calcular dela vai estar lá no anexo E. Então abre aí no anexo E. Abre lá no anexo E da sua norma. Tá lá no finalzinho da sua norma. Vou te falar a página dela aqui. Deixa eu achar aqui a minha também. Eu tô no anexo F, no anexo E aqui. Cheguei, pessoal. O anexo E tá aqui na página 121, tá? Tá na página 121. E para calcular essa força NE, existem várias fórmulas que estão no seu anexo E. E só vale a pena olhar na hora de fazer os exercícios, tá? E essas fórmulas basicamente é o seguinte, elas vão calcular essa força de flambagem para flexão em X, para flexão em Y, para torção. Vai calcular todos os tipos de carga de flambagem, dependendo do tipo de perfil. Perfil I é de um jeito, perfil cantoneiro é de outro jeito, perfil U é de outro jeito, perfil tem outros tipos, dupla cantoneira e assim vai, tá? Então, basicamente, entenda o seguinte, para calcular o parâmetro X, que inclui os efeitos globais, eu preciso do lambda zero. Para calcular o lambda zero, eu preciso do NE, e esse NE está lá no anexo E. Existem várias fórmulas lá no anexo E, pessoal. O que você vai fazer? Você vai escolher a certa para o seu perfil, e você vai calcular todos os índices as forças de flambagem, e escolher a menor delas, tá? Porque a menor delas é quando o seu perfil vai flambar. Legal? Bom, o que é flambagem, então? Então, pessoal, perdão, o que é flambagem local ainda não. Então, o que são os efeitos globais? Os efeitos globais são os efeitos que a gente considerou como X. Esse X depende do lambda zero, que depende do fator dessa fórmula, que depende de NE. Esse NE tá no anexo E, pessoal, tá no anexo E, como se calcula na hora de fazer o exercício, eu te ajudo, ele é bastante complexo, tá? O coeficiente Q é um coeficiente relacionado à flambagem local, e nós vamos ver ele a partir de agora. Então, olha só, pessoal, flambagem local é o que eu disse para vocês momentos antes. É uma flambagem em parte dos elementos do elemento estrutural, do perfil, né? Então é uma flambagem que ocorre só na mesa, ou uma flambagem que ocorre só na alma, tá? Isso pode acontecer. Então imagina esse perfil U aqui, ó, tá vendo esse perfil U? E aí ele tem um momento nesse sentido, de tal forma então que a mesa dele aqui vai se comprimir muito. Sabe o que pode acontecer? Essa mesa flambar e acontecer esse efeito que eu tentei demonstrar aqui na minha imagem, beleza? Bom, pessoal, quando ela flamba, tá? Ela perde parte da capacidade de resistir, tá? E quando ela perde essa capacidade de resistir, então a largura que efetivamente vai resistir a esse efeito vai ser menor. Perceba essa lacuna central aqui, ó.
porque ela flama a partir do meio para as bordas. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Para você encontrar o parâmetro agora Q, né? O parâmetro Q agora de flambagem local, você vai precisar de algumas definições. Isso você vai ver melhor no exercício. Mas você vai precisar saber o seguinte primeiro. Você vai precisar saber se um elemento ele é um elemento AA ou um elemento AL. O que é um elemento AA e um elemento AL? Então, primeiro, flambagem local está relacionado a mesa, almas e abas, tá? Não está relacionado ao perfil como um todo. Então, quando a gente fala um elemento AA ou um elemento AL, esse elemento AA, a gente está falando da mesa. A mesa é AA ou AL. A alma é AA ou AL. E isso, pessoal, você vai entrar no anexo F da sua norma para entender isso, tá? Então, o que são os elementos AA? É o que eles chamam de apoiado. Então, dá uma olhada nessa mesa. Dá uma olhada nessa alma, perdão. Nessa alma aqui, nas duas mesinhas. Falei errado, né? Dá uma olhada nessa alma aqui. Essa alma da seção U, pessoal, ela liga na mesa deste lado e ela liga na mesa deste lado. Então ela possui uma ligação nas duas pontas. Então é por isso que ela é chamada de elemento AA. Beleza? Agora dá uma olhada na mesa. A mesa é esse cotoquinho aqui, né? Essa abinha. Essa aba, ela é apoiada de um lado, então por isso que ela também é um elemento A. Só que do outro lado dela, ela é livre. Ela tá livre para ser livre. Então, ela é chamada de AL. É um apoiado livre. Tá, vamos tentar imaginar um outro tipo de elemento? Vou tentar desenhar aqui pequenininho, bonitinho, ó. Pensa nessa viga aí. Tá enxergando essa viga aí? Olha essa alma. Essa alma não está ligada na mesa em cima, não está ligada na mesa embaixo. Então, a alma é um elemento AA, porque ela é apoiada lá em cima e apoiada lá embaixo. E a mesa? A mesa, pessoal, ela é apoiada aqui no meio, mas ela é livre na outra extremidade. Então ela é chamada de AL, tá? A mesa de baixo também é AL. Beleza? Isso que é o que eles chamam de condição de contorno da barra. Então, quando você for no anexo F, para calcular o índice Q, você vai precisar saber se a alma ou a mesa que você está estudando, ela é um elemento AL ou AA. Então, isso aí é bem fácil de ver, é só ver. Ela é ligada nas duas pontas, então ela é AA. Ela é livre em uma das pontas, ela é AL. Beleza? Vamos continuar. Primeira coisa, então, é saber qual é a condição de borda, se ela é AA ou AL, e a segunda coisa é qual é a esbeltez desse elemento estrutural. A esbeltez desse elemento estrutural, pessoal, é calculado da seguinte maneira: a largura da peça dividido pela espessura dela, que é o famoso B sobre T. Esse vai ser a nossa nova esbeltez aí, tá? Beleza, pessoal? Acho que estava um pouco desfocado, agora eu melhorei, tá? Então, a esbeltez, ela depende da largura da peça dividido pela espessura dela, é o B sobre T. Isso é muito importante, beleza? E aí, nos exercícios, eu te ensino como chega no valor de QS e no valor de QA, tá? Quando você chegar lá na norma, você vai ver o seguinte. Você vai ver o seguinte lá no anexo F. Você vai calcular os valores de B sobre T e comparar com os valores de B sobre T mínimo. No exercício você vai entender melhor, tá? E aí você vai chegar em dois tipos de valores. Você vai chegar no tal do QS e no tal do QA, que é o que a norma no anexo F vai te falar. O QS e o QA basicamente é esse coeficiente de redução que inclui os efeitos locais. O S é para os elementos AL e o A é para os elementos AA. É basicamente isso. E como que chega no valor Q, que é aquele da fórmula final? Basta multiplicar um pelo outro, tá? Se você notar que o seu B sobre T, tá? Que a sua esbeltez, ela não é muito alta,
tá? Ela é menor do que o que eles chamam de B sobre T mínimo, aí o seu parâmetro Q vai ser igual a 1, ou seja, não reduz nada, não tem essa redução. Então, pessoal, para que você não fique muito perdido, para finalizar esse vídeo, essa aula de hoje, você tem que entender o seguinte. O que você precisa entender dessa aula? Que para calcular a força de compressão resistente de cálculo nos elementos estruturais metálicos, você vai precisar calcular, ó, AG vezes FY sobre γ1. Isso basicamente é a carga crítica de escoamento, beleza? Carga de escoamento, ó, AG vezes FY sobre γ1. E aí, você aprendeu na aula de hoje que precisa se incluir os efeitos globais e os efeitos locais. Quem vão fazer isso? O X vai incluir os efeitos globais e o Q vai incluir os efeitos locais, beleza? O X é aquele cara que depende do lambda zero, que depende do NE. O Q, ele vai depender do B sobre T, que é a esbeltez da pecinha aí, das mesas, das almas e das abas. Beleza, pessoal? Então, nessa aula de hoje eu te coloquei em contato um pouco com a teoria, mas o que você precisa sair dessa aula sabendo? Essa formulinha. A carga crítica, a carga de compressão de resistente de cálculo para elementos estruturais metálicos é AG vezes FY sobre γ1, bem parecido com a tração, porém agora eu uso esses coeficientes de redução X para efeitos globais e o Q para efeitos locais. Cada um deles tem as suas complexidades. Vale lembrar que o X depende do lambda zero, que depende do NE. Beleza? E o Q? O Q depende se o elemento ele é AA, se o elemento é AL e depende do B sobre T. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Na próxima aula eu passo para vocês um exercício resolvido. Vocês vão precisar da norma, ela é bastante extensa, e aí a gente vê como calcula um primeiro exercício aí. Você vê que o processo vai ser extenso, né? Para calcular esses parâmetros aí. Tá bom, pessoal? Então por hora é só, muito obrigado, um abraço, até a próxima.